Oi, gente, aqui é Liliane Rocha falando. A gente está começando mais um episódio do Infância Nutrida. E tenho dois convidados hoje aqui, um momento especial, hein? A primeira convidada é a Lígia, que ela é psicóloga infanto-juvenil, trabalha com famílias também, né? E o Jairo, que também é psicólogo e também trabalha com famílias. E a gente vai falar sobre ansiedade na infância. Tem crescido bastante, né? Então vamos aprender com eles o que a gente pode fazer. E eu vou falar um pouquinho do que a nutrição pode melhorar isso aí também, tá? Então, Lígia, é um prazer começar com você. Mas antes disso, acho que eu vou fazer uma brincadeira. Acho que o Jairo poderia fazer uma entrada para esse podcast, né, Jairo? Olha para a câmera e fala: olha, nós estamos aqui começando mais um episódio de Infância Nutrida. Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui no podcast, né? Um prazer muito grande estar com a Liliane. E nós vamos para mais um episódio de Infância Nutrida. Infância Nutrida. Olha isso. Maravilha. Só para descontrair, né? Isso. Fala, Lígia, um pouquinho de você. Como é que você escolheu essa profissão? Ah, que interessante, né? Bom, eu sou Lígia Cassiano, sou psicóloga clínica infanto-juvenil, sou muito feliz, né, com a profissão que escolhi, apaixonada pelo meu trabalho. E como eu escolhi, na verdade, a gente costuma pensar que foi escolhido, né? E realmente isso aconteceu comigo. Eu escolhi quando eu era criança e eu nem sabia o que era um psicólogo, o que o psicólogo fazia. Quando eu era criança, lá para os meus 5, 6 anos, eu ficava conversando com os mendigos da rua. E eu sentava com um mendigo que as pessoas tinham medo. Hoje eu entendo que ele era um esquizofrênico, né? Mas na época eu não fazia ideia. Então ele sentava comigo e a gente ficava conversando e eu perguntando sobre a vida dele, como eram os pais dele. E correndo perigo, né? Porque, claro que eu conversava quando ele não estava bem, não estava em surto. E aí, hoje eu entendo que ali a carreira já me escolheu. Nossa. Né? E foi ali. Então, quando eu me dei conta disso, para mim foi um prazer e uma alegria muito grande poder fazer aquilo que a gente ama. Sim, e você, Jairo? Bom, a psicologia chegou até a minha vida através da Lígia, né? Nós nos conhecemos, ela compartilhou comigo, né, essa paixão pela psicologia, né? Eu falei, então, bom, somos um casal, vamos juntos, então, fazer essa cadeira da ciência da psicologia, né? Legal. E aí nós fizemos a faculdade de psicologia juntos, né? Vocês estão casados há quanto tempo? Esse ano a gente completa 18 anos de casado. Uau! Legal. E como é que é trabalhar junto? Desafiador, né? A gente brinca, né, que o casal quando briga, né, cada um vira para um lado. Como é que é dois terapeutas quando brigam, né? A gente começa, sim, boa pergunta. E a gente começa a analisar um ao outro, né, e colocamos as questões na mesa, né, e finalizamos com o questionamento de cada um e o que a gente vai fazer para resolver aquele problema. Sempre com uma ação. Sempre com uma ação, sempre. A teoria é muito bela, né? Na prática é mais complicado. A gente precisa se esforçar para isso acontecer. E vocês têm 2 filhos, né? Não, 3. Jairo, 3 filhos? Sim. E como é que é essa relação também? Porque já que você trabalha com a psicologia infanto-juvenil, isso também, você acha que isso influencia em casa? Como é que é o dia a dia? É desafiador também, porque como psicólogos a gente muitas vezes precisa do auxílio dos amigos, dos colegas, para poder lidar com os nossos filhos. Hoje nós temos o mais novo de 14 anos. E os outros já são adultos, né? Temos a Eduarda de 22 anos, vai completar 23 agora, e o Felipe de 27 anos, que já tem a vida dele. Então temos um grande desafio hoje, que é a adolescência do Pedro Emanuel. Sim. Inclusive já uma amiga minha que é psicóloga nos auxiliou no momento da pandemia, possivelmente vamos falar disso aqui. Sim. Onde nós tivemos uma perda familiar e ele sentiu isso
E foi muito difícil para ele esse momento, e como psicólogos nós tivemos que nós precisamos da ajuda de outra pessoa, né, de um colega. Então é bem desafiador, mas ao mesmo tempo a gente também emprega algumas técnicas, né, alguns recursos, a gente busca fazer isso dentro de casa também. Eu também, como nutricionista, sempre estou buscando coisas, né, para Letícia, que é amiga do Pedro Manuel. Mas sempre com uma leveza também, para não ficar aquela cobrança, né? Porque você é nutricionista. E não é, porque eu sou mãe. Né? Eu até falei em outro episódio sobre isso. Mas é interessante. E entrando um pouquinho no assunto, né, que a gente vai abordar hoje, a ansiedade, né, na infância. Você acha que os diagnósticos que cresceram ou os casos que cresceram, você tem algum dado, você tem alguma o que você observa também no consultório? Eu acredito que os casos que cresceram. Inclusive, em uma pesquisa da Universidade de São Paulo, né, do setor de psiquiatria, a USP, foi verificado o número de 35% de crianças no país, né, que passam ou passaram pelo episódio da ansiedade. E é uma queixa que eu recebo muito no consultório. Os pais chegam e a grande queixa: meu filho é muito ansioso. Só que esse é o pontapé inicial, porque a ansiedade, na verdade, ela é um reflexo de muita coisa. E aí a gente começa a trabalhar, a gente começa a avaliar e percebe que a ansiedade em si não é exatamente o que precisa ser trabalhado ali. É o que está por baixo disso, né? E eu costumo sempre falar para os meus pacientes e para a família: a ansiedade, ela é algo natural em nós. Todo mundo tem. Então, assim, não tratem a ansiedade como uma coisa ruim, porque ela tá ali para nos proteger. É como se você dissesse assim: a ansiedade fala para você, se prepara porque alguma coisa vai acontecer, então você precisa estar alerta. E isso é bom, porque você fica pronto. Agora, quando isso começa a subir, a elevar, a ficar grande, muito grande, aí a coisa toma outro rumo, porque aí não dá pra gente ficar todo o tempo em alerta, né? Sim. Aí isso causa mal. E vai afetar em todas as áreas, né, da vida, né? Na escola, sim, relacionamento com os amigos, né? E tem um detalhe interessante que a gente sempre, quando pensa na ansiedade, a gente pensa só na ansiedade. Qual é o motivo? Por que ela está acontecendo? A ansiedade e medo, por exemplo, eles estão muito interligados. Muitas vezes o problema da criança, a questão da criança é o medo, e ela não sabe lidar com isso. E é muito importante nós entendermos que a criança, até os 7 anos, ela não consegue compreender o que ela está sentindo, o que é uma emoção, ela muitas vezes não consegue verbalizar aquilo. Então, como ela vai fazer? De alguma maneira, ela vai ficar muito irritada, ou ela vai se isolar, ou ela vai, até a própria comida, né? Na alimentação, ela vai descontar na alimentação. Então, é importante que nós estejamos sempre alertas aos sinais que a criança vai oferecer em casa ou na escola. Isso que eu ia te perguntar, quais são os sinais para os familiares ficarem alerta, né? Para entender se realmente está acontecendo uma ansiedade ou se é medo. E importante identificar também, né? O que é, e precisa do psicólogo, né? Não é a gente que faz esse diagnóstico, a gente fica meio que rotulando a criança. Meu filho está ansioso. Mas como você falou, né? Existem várias situações. É um rótulo mesmo que já está assim: meu filho é ansioso. Os pais parece que gostam de falar isso, né? E até, de alguma forma, acabam incentivando isso. Alguns sinais que a gente pode perceber, e para isso não precisa nem você estar tão atento, basta um pouco de direcionamento do olhar. A criança muito pequena, por exemplo, começou a fazer xixi, que já tem o controle do esfíncter e já não fazia xixi na cama, por exemplo. Começa a fazer xixi na cama.
começa a mudar o perfil de alimentação dela, começa a selecionar alguma alimentação. Irritabilidade, agressividade, tudo isso são sinais de que tem alguma coisa que eu preciso observar e buscar ajuda para a criança e muitas vezes para a família. A quebra da rotina. Perceba se a sua família teve uma mudança radical na rotina, perda de um membro da família, né? Isso tudo são sinais para serem observados. Sim. Com a alimentação que você estava falando, talvez a restrição ou também o excesso, né? Não quer comer nada, ou começa a comer tudo, ou começa a comer muito doce. O doce também está muito relacionado, né, nesses casos, né? Você acha que tem muito mais a ver com isso, com a questão do paladar, ou cada criança apresenta um perfil? Sim, a criança tem um perfil, porém, na alimentação eu não posso, e é muito importante também isso, né? A família acaba rotulando, meu filho é chato para comer. Essa frase, eu escuto muito isso. Terrível, né? É um rótulo. É um rótulo. E aí quando você diz isso, você já está, como se você estivesse autorizando a criança a dizer não para tudo aquilo que ela não conhece de alimentação. Então, a criança vai, assim como nós, adultos, temos o nosso paladar. Tem coisa que a gente não gosta de comer. Mas a gente sabe que a criança precisa de diversos, e você aí muito mais do que eu, tem essa propriedade, diversos nutrientes que não podem faltar. Então, podem haver substituições, mas é importante que a criança tenha vontade e, assim, que a gente direcione ela a experimentar. Estímulo, né? Estimular a criança. Então, muitas vezes a criança começa... E isso, eu já presenciei isso em um paciente meu. Ela quer comer, não quer mais comer comida que tenha pedaços grandes. Por exemplo. Por quê? Porque tem medo de engasgar e morrer. Isso está ligado a algo que ela vivenciou, ou que ela ouviu, ou que esteve presente dentro da rotina dela, por exemplo. Eu tinha um paciente que ele não podia comer amendoim, porque ele dizia que ele tinha alergia, que ele ia morrer. E ele não tinha alergia, de fato, ao amendoim. Mas qualquer coisa que você fosse oferecer, ele questionava se tinha amendoim na fórmula. Nossa. Se você fosse oferecer, por exemplo, um bolo, tem amendoim? Se você fosse oferecer uma bala, tem amendoim? Queria ler para ver, certificar. Claro que aquela criança tinha toda, assim, um diferencial, algo a gente trabalhar dentro de um contexto, mas isso é um tipo de comportamento que você observa a ansiedade, o medo. Então, é na simplicidade que nós podemos observar a criança e ajudá-la e auxiliá-la a reduzir o nível de ansiedade. E o tipo de alimentação também influencia muito, né? Igual você falou, tem que ter o estímulo. Porque a gente sabe que hoje os industrializados, eles têm muitos aditivos, né? É uma coisa assim, meio que, para mim é descontrolado, né? É permitido, mas para mim é meio que descontrolado, porque tem até número no rótulo, no ingrediente, né? Você vai comer alguma coisa com número, é um aditivo, é uma coisa que não cabe. E a gente sabe que esses aditivos, eles são estimulantes, né? O glutamato monossódico é algo que estimula muito a criança. A gente sabe que tem até alguns artigos falando sobre isso no caso do comportamental do autismo, né? Então a gente pega para outras situações também, né? E já a alimentação mais natural, não. Ela não estimula tanto a criança, não tem muito açúcar, né? Que fica aquele cérebro hiperestimulado, né? Então, dentro disso, que a gente falou, né, de estimular a criança, é importante fazer uma parceria, né, entre o profissional nutricionista e o psicólogo, porque não adianta a gente fazer um plano alimentar, né, todo calculado direitinho. Às vezes a família quer fazer, sempre a família quer fazer, a família quer o melhor, ainda que às vezes a gente não consiga, né, mas a gente está buscando ali o melhor.
Mas sem o trabalho de um psicólogo para estar ali orientando a família, orientando a criança, também fica muito difícil de conduzir, porque sempre vai estimular o paladar, o açúcar vai estimular você a comer mais açúcar, né? N situações que vão te estimular, e a ansiedade que você falou, que já é aquele perfil de alimentar também. Então, junta as duas coisas aí, imagina como é que fica a cabecinha dessa criança, a cabecinha dessa família, né? Então, fazer um trabalho de nutrição, psicologia também é algo que não pode ficar desapercebido, né? Multidisciplinar. Sim. Esse vínculo, né, da criança com a família quando ela quer tratar a criança, quando ela quer auxiliar, e aí ela procurar profissionais da área. Muitas vezes a criança precisa de um acompanhamento do psicólogo, do fonoaudiólogo, do nutricionista. Agora tem uma coisa, né? Uma alimentação saudável dá trabalho, mais trabalho do que você comprar, por exemplo, um industrializado. E hoje o que se prega, né? Agilidade, né? Rapidez, tudo para agora, e isso é algo que, assim, tá mexendo com as crianças. Sim. O agora, o tem que estar pronto, tem que fazer, não só tem que fazer rápido e tem que fazer bem. Então, é muita cobrança, né? E aí a gente pensa, por que as crianças estão ansiosas? Não tem motivo? Eu recebo isso no consultório muitas vezes. Meu filho não tem motivo para estar ansioso. E aí você vai começar a estudar aquela família e você percebe isso. A questão do tempo, a questão da cobrança. E aí entra você orientar a família quanto a essa cobrança de tempo e de perfeição. Uhum. Que é algo que está sendo também bombardeado hoje em dia. As nossas crianças precisam ser perfeitas, né? A criança tem a fase da birra, por exemplo, que é natural em todas as crianças. Não é uma particularidade de nível social, é normal e natural, porque a criança ela está aprendendo sobre diversas coisas e ela ainda tem o cérebro primitivo funcionando ali, ó, a todo vapor. Ela não sabe avaliar, não, aqui eu posso gritar, aqui eu não posso. Ela quer uma coisa, ela vai fazer com as armas que ela tem. Que é a birra. Então, assim, a orientação familiar hoje, que nós precisamos também oferecer aos nossos pacientes, inclusive vai além, né, do consultório. Sim, e depois a gente vai entrar um pouquinho nessa área, né, da orientação familiar. Sim. E como é que você conduz, assim, o tratamento? Como é que é feito, assim, dá um pouquinho de detalhes para a gente entender. Então, normalmente os pais vêm pedir ajuda, né, por conta de alguma queixa, não só ansiedade, né, existem diversas queixas de déficit de atenção, não consegue ficar parado, meu filho não consegue obedecer, e aí o que a gente faz? A gente faz uma primeira consulta, eu trabalho assim, faço uma primeira consulta com os pais, com os responsáveis, para que a pessoa possa me conhecer primeiro. Isso antes da gente combinar, de começar a trabalhar junto. Eu acho muito importante que você possa me ver e me ouvir e que eu também possa te ver, porque assim, existe uma questão da empatia, da afinidade, que será muito importante durante o tratamento. Né? Sim, aquele vínculo que a gente vai construir. E muitas vezes isso já acontece e precisa acontecer nesse primeiro contato. A gente faz uma entrevista que dura 15, 30 minutos, onde ela vai me apresentar aquela queixa inicial, vai me ouvir, e aí a partir daí a gente marca uma consulta, onde eu sempre oriento também os responsáveis, se for tiver pai, mãe, a quem é que cuida da criança, quem quem fica com aquela criança vai até o consultório sem levar a criança, que é o momento onde a gente vai poder falar com tranquilidade, falar sem medo de ter alguém, da criança ouvir aquilo que você vai falar, porque isso também não é
Uma boa ideia, né? Você precisa ter liberdade para falar sem medo da criança ouvir. E a gente faz aquela anamnese inicial, onde a gente vai desde o ventre, sabe? Desde antes de engravidar, a gente faz questionamentos até os dias atuais da criança, da rotina da família, da estrutura da família, porque tudo isso vai ser muito importante para que possamos montar um plano de trabalho juntos. Após isso é que entra a consulta com a terapia. Sim, com a criança. E como é que é? Semanal? Depende do caso? Geralmente é semanal. Existem algumas famílias que não, por alguma razão ou outra, não podem fazer semanal, e aí a gente faz o atendimento quinzenal. Mas o ideal é que nós possamos ter um acompanhamento semanal para que a criança, ela não somente o vínculo com você, se sinta segura, confiável, confortável, porque isso não é na primeira consulta, nem na segunda consulta. É verdade. As crianças, elas são muito acessíveis. Sim, isso eu posso te dizer. Pelo menos acho que eu atendi até hoje, elas têm sido bem acessíveis. Mas daí a dizer que ela já confiou em você para contar ou para te mostrar, não é exatamente assim. Até porque a criança não chega no teu consultório e fala assim: bom, querida psicóloga, eu estou muito ansiosa. Não é assim que Nem funciona. Nem o adulto fala, né? Pois é. Nem o adulto, até para falar, às vezes o adulto demora um pouco, né? Até o adulto. Imagina a criança. Exatamente. Então, a criança, como você vai conseguir trabalhar com a criança? Como é que você vai conseguir ouvir a criança e compreender em que você vai ajudá-la a desenvolver? É através da brincadeira, é o lúdico, né? Então eu utilizo desde brinquedos, não utilizo nada assim de outro planeta. Eu gosto de trabalhar com a simplicidade. Eu trabalho com tinta, canetinha. Aliás, as crianças amam canetinha. Eu nunca vi isso, né? Talvez porque nas escolas elas não usem tanto, ou em casa, porque rabisca, gruda. Você pode colocar lápis de cor, giz de cera, canetinha, ela vai escolher a canetinha. Então, assim, eu uso canetinha, papel colorido, cartolina, e são coisas que funcionam muito bem. O simples funciona, né? Funciona. Teatro, música, deixar a criança se expressar, e através daquilo ali você consegue observar o que ela traz para você, o que ela fala sobre determinado assunto, e é muito interessante isso. Eu também dividi a minha consulta em duas. A primeira consulta eu agora ouço os pais, aquele que leva primeiro, e depois eu participo a criança. Agora, mais no online, né? Uhum. E eu dividi em dois também, porque é muito mais... Você consegue comunicar melhor com... Assim, eu entendo dessa forma, igual você falou. Porque a criança não tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, você está falando com os pais ali, quando ela chegar, ela não sabe o que vai acontecer, né? E aí eu vou conversar sobre alimentação e talvez fazer umas receitas, né? Se for um atendimento presencial. Então, assim, com certeza falar com os pais antes, isso tá mudando um pouco para mim, assim, que era só a consulta mensal e tal. Então, eu já mudei também essa questão e tô adorando, que tá fluindo mais, assim. As crianças, quando chegavam no consultório, assim, no presencial, já ficavam tensas. Porque a mãe que fala, né? E eu tenho, assim, a conduta de falar com a criança também. Na hora de perguntar, o que você come no café da manhã? E tal. Pra ver se ela interage, né? Pra ver se ela participa. E às vezes os pais atropelam a criança porque ele quer falar. E ele tá com razão de falar, porque ele tá ali pra cuidar. Mas tem que ter um espaço também da criança, né? Então, assim, eu procuro separar justamente para isso. Para ter um espaço para eles falarem as necessidades, né? Talvez passaram por outros profissionais que tem que fazer assim e tal, aquele, né, coisa mais tradicional, ou tem os julgamentos também, né? Já está tão acostumado a ser julgado por profissionais, por familiares, por outras pessoas, que já chega na consulta, né, meio travado. Então é um momento dele destravar, de conversar, e depois com a criança, que também é bem interessante essa abordagem.
E aí você já percebe como é que funciona a dinâmica daquela família, né? Sim. Quando você senta com a família e a criança do lado, eu gosto muito de observar a criança enquanto os pais estão... porque eu também faço algumas sessões junto com os pais e a criança. Isso é muito importante também. Inclusive, né, no momento em que a gente começa o nosso relacionamento, eu falo para a família: vocês estão dispostos a trabalharem juntos? Porque não dá para trabalhar uma criança isolada. Sim. O trabalho não vai fluir. Muitas vezes a gente já vê a criança, por exemplo, que ela é uma criança hiperativa. Os pais já, em diversas situações, querem remédio para ajudar a acalmar novamente. Por quê? Porque não é um julgamento, mas é um comportamento. É mais simples, é mais fácil, né? Pensa quando você está ensinando um bebê a dormir dentro do tempo. É muito complicado, né? É difícil. Quanto tempo a gente fica ali acordada para poder ajudar, auxiliar? Então, assim, é trabalhoso. Só que a família, para ver uma criança sadia, é necessário que a família também tenha esse pensamento de ser saudável mentalmente, fisicamente. Verdade. É o exemplo, né? É o exemplo. E também é como você falou, a criança demora para dormir e tal, mas tem a mãe e o pai que trabalhou o dia todo, tá super cansado, e no outro dia vai trabalhar cedo, aí tá olhando aquela situação, né, e acaba pedindo mesmo um remédio ou algo para resolver. E aí entra o seu trabalho, né, de explicar, olha, não é bem assim, né, e trazendo esse pai e essa mãe para trabalhar junto com você, né? Isso é muito lindo. É a montagem da rotina que é muito importante. Você não precisa, porque algumas pessoas têm a ideia de que para a criança dormir cedo, a família inteira tem que dormir cedo. E não! Você pode montar uma rotina para o seu filho e ele dormir, não sei, 9 horas, 10 horas, depende da idade. E aí, após isso, você vai ter o teu tempo com o teu marido, com a sua esposa, até de repente com outro filho que seja mais velho, para você mesmo. Então, não precisa montar uma rotina que você tenha que dormir na hora que o seu filho tem que dormir. Olha, legal isso, né? E aí você ajuda eles a montar essa rotina? Ajudo. Existe por isso existe esse estudo, né? Como funciona a família. E às vezes você olha, a família tá... E aí Jairo pode falar um pouco também sobre essa questão da família. Tá desestruturada. Porque parece que está todo mundo um pouco perdido, né? Uhum. O que eu faço? Qual é o meu papel? Não tem hora para acordar, não tem hora para comer, não come à mesa, não faz as refeições à mesa. A importância de fazer as refeições à mesa, a criança está ali observando tudo. É ali que você troca, é ali que você ganha intimidade com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, né? A gente vai fazendo isso, às vezes, coisas tão simples, né? Verdade. Uma refeição feita à mesa. Ah, mas não dá pra gente comer todo dia junto, tá? Não dá pra comer todo dia? Tira um dia para fazer isso, ou ao final de semana, café da manhã, enfim. Fala, Jairo, agora dá um tempinho para você. Como a Lígia falou, essa questão da desestruturação familiar é muito séria, é muito grave nos dias atuais, né? E a sociedade, ela sofre muito com isso, né? Hoje, a ausência do pai e da mãe em casa, em virtude do trabalho, isso afeta demais a criação dos filhos, né? A terceirização da educação das crianças passou para a creche, né? Passou para a avó, para o avô, para a tia, ou quem fica com a criança em casa, né? Isso prejudicou muito, né? O pai e a mãe precisam assumir o seu papel dentro de casa, né? Sim. Pai, assuma o seu papel de líder da casa, de pai, né? Chama a criança para conversar, vê como é que foi na escola, faz o dever de casa, coisas mínimas, a possibilidade de poder levar na escola, cara, como eles gostam disso, como eles valorizam isso, não tem noção.
o caçulo Pedro ele gosta de esporte, né? Aí a escola dele tem as Olimpíadas anuais, né? E a gente tem que ir pro ginásio, ficar o dia inteiro no ginásio sentado e ele curtindo com os amigos dele lá na quadra, o basquete. Pra gente, pai e mãe, é cansativo, mas ver a alegria dele de estar ali com os amigos, sabe? Os outros pais estão dali também, isso é muito importante, E são referências que são sendo criadas na vida de cada um, né? Uma coisa que um professor nosso falou na faculdade que eu nunca esqueci é: você quer causar um dano ao ser humano, faça isso na infância. Uau. Aquele trauma ele vai levar para a vida toda. E por isso aí chega no consultório, um problema de adulto formado. Aí a gente vai trabalhar na terapia o que está acontecendo, porque aí a gente vai chegar lá na infância. Olha, aconteceu isso. Chora igual criança no consultório, porque foi feito na infância. Então, a infância é muito importante, né? E são coisas simples de ir na escola, perguntar como é que foi o jantar, o almoçar. É muito importante estar a família reunida. Hoje é cada um num ponto da sala, né? E a questão do celular também. Isso que eu ia falar agora. Terceiriza às vezes por celular. Que é quando você não assume o seu papel de pai e de mãe, aí tem os influencers agora que vão lá, eles estão ali no celular e acham que é aquilo que é o correto, que é o certo. Então a gente tem que ter essa referência. E essas referências são tão importantes. Uma vez nós estávamos almoçando, né? E eu tenho o hábito de colocar uma caneca com gelo para eu beber água na mesa. E aí uma vez a gente almoçando, aí ele falou assim: pai, quando eu for casado eu também vou querer ter minha caneca de gelo na mesa. Aí eu achei aquilo interessante, falei, poxa, uma coisa... Observou. Ele observou isso, que o pai tem uma caneca com gelo. Eu também, quando eu for pai, eu quero ter minha caneca com gelo à mesa. E aí, quando ele falou isso, eu fui puxar lá atrás. E adivinha o que meu pai fazia quando eu era criança? Ele chegava do trabalho, era militar, né? Ele pegava e tirava uma caneca de gelo do freezer, colocava água e ficava ali. E eu ficava observando aquilo. E aquilo no meu inconsciente, eu trouxe isso para a minha vida adulta. E eu acabo de transmitir isso para o meu filho também. Então, para você ver que as coisas mais simples do dia a dia, isso influencia, isso reverbera a vida toda do seu filho, da sua filha. Eduardo, uma coisa que, quando ela era pequena, a gente andava no calçadão, aí tinha um McDonald's. Só que para chegar no McDonald's, você tinha a frente do McDonald's, que era a rua principal, e no calçadão tinha uma loja de roupa que chegava para a parte de trás da loja do McDonald's. E eu chegava com ela assim: filha, vamos entrar numa parte secreta agora do McDonald's. Aí ela: vamos, pai? Eu falei: vamos. E é por aqui. Aí eu entrava com ela na loja de roupa. Eduarda, segue em frente comigo, vem comigo, filha. Ela ia comigo. Pai. Aí a gente chegava na parte de trás do McDonald's. Chegamos no McDonald's. Ela: uau! Cara, ela tinha 5 anos. Outro dia, a gente ela adulta já, né, andando ali no calçador. Quando nós passamos pela loja, ela: pai, a entrada secreta do McDonald's. E eu comecei a rir. Eu falei: caramba, a brincadeira que eu fazia com ela quando criança. Marcou, e ela né? marcou, entendeu? Então, o nosso papel como pai, como mãe, isso é fundamental na criação dos filhos. E isso acaba reverberando no trabalho da Lígia, no consultório, na terapia familiar, quando chega pra gente com casais. O problema é meu filho. Tá aqui o meu filho, o problema é ele. O problema não é ele, é o pai e a mãe. Às vezes estão numa disputa, quem tem mais atenção do filho, quem compra mais brinquedo pro filho, quem compra, ele quer um smartphone, vamos dar um smartphone mais caro. E com isso ele acredita que o filho dele é a criança mais feliz do mundo. Mas o amor ele não precifica. O amor nos atos pequenos, como ir ao estádio de futebol. Eu levo ele para os estádios de futebol. Vão comigo, vamos, torce comigo. Aí na volta, vamos parar para lanchar. Qual é o teu time, já? É o Flamengo. Ainda bem. É o Flamengo. Então eles dois comigo. E aí é um passeio para ir, para voltar. A gente curte vários momentos juntos. E eu sei que aquilo vai ficar para eles. E quando eles formarem a família deles, tiverem o filho deles, eles vão lembrar daquilo ali. E aí esse é o legado que a gente deixa, Liliana. É isso aí. Não é o valor monetário, mas é o sentimental. Isso vai ficar para sempre
para sempre. Isso não tem preço, não tem preço. O que a Lígia falou também do exemplo, né? Que os pais dão um exemplo. E você deu um exemplo que nem tava nem raciocinando naquilo ali, da caneca. Exato. Que não é nada demais, mas é alguma coisa que ele observou, né? E é uma coisa... E para mim é uma coisa muito natural. Tão simples. Porque eu não tinha parado para pensar que eu trouxe isso por causa do meu pai. Meu pai fazia isso. Nem lembrava. Né? Nem lembrava. Quando ele falou que queria, eu falei, eu me assustei, né? Eu falei, me fiquei surpreso. E aí eu fui buscar minha referência. A referência era meu pai. Quer dizer, e isso vai passando de geração para geração. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Isso. E as coisas ruins a gente tem que tratar no consultório. Aí vem buscar ajuda pra gente. E como é que é essa abordagem, assim, já saindo da criança para o familiar, né? Como é que é essa abordagem? Eu sei que vocês atendem em casal também, né? Nós como terapeuta de família, o casal chega procurando ajuda porque não sabe o que fazer. Mas às vezes os dois estão brigando muito, né? O casal tem as suas diferenças e o grande desafio do casamento são um homem ou uma mulher com valores completamente diferentes, trazendo suas casas, suas famílias, e se unem. E aí, quando esses valores, essas crenças se unem, tem as suas diferenças. E você saber lidar, respeitar essa diferença é o case de sucesso do casamento. Se você falar, não, o meu é o certo e o seu é o errado, vai dar problema. Saber respeitar o espaço de cada um, o jeito de ser de cada um, os seus valores e crenças, isso é muito importante. E quando isso não acontece, e aí começa o conflito, e aí de novo isso vai para a família e vai para os filhos, porque os filhos estão vendo os pais se degradando, brigando, tá ali, e se assustam, e o que está com, poxa, meu pai e minha mãe brigando, e aí às vezes querem usar o filho como cabo de guerra. Vem pra cá, você tá do meu lado. Não, você tá do meu lado. E a criança fica, não, mas é meu pai e minha mãe. Você ama mais seu pai, você ama mais sua mãe. Não faça isso. Não faça isso. É o pai e a mãe, ele ama os dois. E isso é, quando esse conflito é dentro de casa, é muito complicado. E aí vem pedir ajuda na terapia, né? Sim. Também é uma coisa que pode causar muita ansiedade, né, na criança. Sim. E aí sair para todas as áreas, né? Sim. Quando a criança ela está dentro de um ambiente familiar hostil, né? Agressivo, e isso é um extremo, né? Mas a gente pensa assim, não, a minha casa não somos agressivos, porém muitas vezes são omissos. Isso também causa na criança alguns comportamentos que são, para ela, sofrido. Não só comportamento, mas sentimento, porque o sentimento vem antes do comportamento. E aí, por isso é tão importante como você rotula o seu filho também. A gente faz isso, às vezes a gente vê isso e é uma coisa assim, sem querer. Por isso a gente precisa prestar atenção, a família precisa prestar atenção quando ela quer criar um adulto sadio. Quando você chega para o seu filho e fala assim, você é muito lerdo, né? Você é feio, você é bobo, você não sabe fazer nada. A gente, às vezes, o adulto fala da boca para fora. É uma brincadeira, às vezes. Mas a criança, ela escuta do coração para dentro. E aquilo internaliza. E aquilo pode gerar o que a gente chama de crenças, que podem ser negativas. Sobre quem? Sobre mim. E aí eu vou crescer com aquele acreditar que eu sou aquilo. Só que isso não se torna uma coisa consciente, não é algo que eu falo assim, eu acredito nisso. Isso é algo inconsciente. E o que acontece quando é algo inconsciente? O meu cérebro, a minha mente, ela vai forçar para que aquilo de fato aconteça. Então, quando você escutou, internalizou que você não serve para nada, você vai trabalhar a sua vida toda e você não vai conquistar, porque quando você estiver chegando, você vai lembrar, inconsciente, eu preciso fazer com que isso dê certo. O que é dar certo? Você não serve para nada. Então, eu dou um passo atrás e realmente aquilo vai dar errado.
porque eu estou trabalhando contra. Olha só que interessante. E isso começou aonde? Lá atrás, na infância. Veja a importância disso. Sim. De você ouvir coisas boas quando você é criança. E também os pais terem tempo de ouvir, né? Que é a correria do dia a dia. A gente acaba não ouvindo, a gente escuta. Não sei se ouvindo, qual é a diferença, né? Mas a gente escuta falando ali, você está cozinhando, está fazendo alguma coisa, mas sentar, olhar no olho, né? E aí, como é que tá? Só perguntar aí como é que foi na escola. Ele sempre vai falar, tudo bem. Eu não pergunto assim, e aí, teve alguma treta hoje na escola? Sim, essa é Eu boa. entro no universo, entendeu? Deles. E pra ver se sai alguma coisa. Não, hoje não teve não. Ah, mas eu lembrei isso e aquilo. Mas você falou, e aí, foi legal na escola? Foi. Sempre vai ser foi. Né? Exatamente. E você sentar e olhar, e quando a criança chorar, você validar, né? Não chora e tal, mas agora chorou, então agora vamos conversar, né? Não ficar aquela coisa, não chora, não sei o quê, né? Validar os sentimentos da criança também, né? Sempre. E eu penso muito também na questão da alimentação, porque entender por que ele não está comendo aquilo ali. É alguma coisa que está incomodando ele? É o sabor? É o cheiro? Ah, eu não como maçã. Tá bom, então vamos fazer uma torta de maçã? Então vamos fazer um suco de maçã? Entende? Sim. E começar a trabalhar isso, eu trago para minha, né, sua realidade. Para minha realidade. Sim. E é o que você, né, falou, olhar, né, para a criança, escutar, sentar, já estava falando, né, de ter um tempo. Ah, o Pedro Emanuel tá jogando lá com os amigos, tá brincando, mas ele vai olhar lá para a arquibancada para saber se você tá lá. Exatamente. Né? A gente pegou várias vezes ele fazendo isso, olhando, procurando a gente na meio da arquibancada. E aí torcendo, é isso aí. Tava mal, cara, tá mortinho lá, né? Cara, é isso. Você é o cara, você é o máximo, porque o elogio de um pai, de uma mãe é muito importante. Assim como a Lígia deu exemplo do pai ou da mãe que distrata o filho. Ah, você quando crescer não vai ser nada. Ah, tudo que você começa você não termina. Tem paciência assim. E trouxeram isso para a vida adulta. Tudo que eu começo eu não consigo terminar. Mas aí porque minha mãe falou isso para mim. Tudo que eu começo eu não termino. Uhum. Então o elogio, isso é muito importante. Você mostrar a sua fragilidade também como pai, como mãe, isso é muito importante. Para eles não verem, cara, meu pai chora, meu pai sente. Quando eu fiquei desempregado, eu chamei ele, filho, pai ficou desempregado. Pai, tô contigo, a gente vai passar por ela. Mostrar que, é momentos de derrota. Tem os momentos das vitórias, mas tem momentos de derrotas, né? Uhum. Então, e isso para eles é, de novo, referência. Porque quando eu tiver a minha derrota como criança, como adolescente, puxa, mas o meu pai também, ele perdeu, minha mãe também perdeu. E não morreu. E isso é da vida. E eu vou me levantar como ele me levantou. Como eu consegui um novo emprego. E, poxa, vamos comemorar, vamos sair, vamos para o restaurante, vamos brindar a felicidade dele. Isso é legal, comemorar as vitórias. E tem as derrotas também. Entendeu? Então, isso é muito. A gente tem que passar isso para os filhos. Dizer que é fácil, não é. A vida está muito corrida para todo mundo, para o pai, para a mãe que trabalha, está no mercado de trabalho. Mas a gente tem que fazer esse tempo. Eu costumo falar, tem que ser um tempo de qualidade. Você não precisa ter o dia. Eu não tenho como ficar o dia inteiro, não. Ninguém está falando ficar o dia inteiro. Mas você tem que conseguir 15, meia hora, com o teu filho 1 hora. É um tempo de qualidade. É o tempo que você vai olhar no olho, como é que você está, como é que foi na escola, teve briga, o que aconteceu? Ah, teve briga, o que houve? Aí fala, hoje a professora fez isso, mas por que ela fez? É por isso, tudo. Então, e participar, poxa, ele se preocupa comigo, ele se importa comigo. Isso é muito importante, porque eles são bombardeados com essa semana passada teve a reunião da escola, aí nós tivemos a oportunidade de eu e ela. Quando caminhamos para o auditório onde era a reunião dos pais, para você ver uma turma de 30 e poucos alunos, nós éramos 4 pais. E foi para a reunião. É claro, era uma reunião na parte da manhã. A dificuldade que é para um pai e para uma mãe também. Mas nós tivemos o privilégio de poder ir. E aí quando passamos pela sala de aula, aí olhamos assim, ele estava na sala. A gente fez a maior festa e...
Que mico! Então, mas ele viu que a gente estava ali. E na volta, de novo, eu não podia deixar de passar, né? A mãe dele... Aí os alunos olhavam assim, então... É isso que fica, entendeu? Quando eu buscava ele ali no Adventista, em Jacarepaguá, uma vez eu vou buscar ele, caramba, o pai dele veio buscar ele. Olha. Porque a maioria é transporte escolar, não tem como. É por isso que quando tem essa oportunidade de participar do dia do pai, do dia da mãe, né? Faz um esforço, fala com o chefe, desenrola. Chefe, eu preciso, é muito importante, é muito importante, eu preciso estar lá. Talvez em todas não consiga, né? Mas em uma, duas, pelo menos. Isso é muito importante, muito significativo para eles. Verdade. E você falou sobre medicação, né? A gente falou sobre sono e tal. Mas dentro da ansiedade, a gente sabe que tem tratamento medicamentoso, né? Sim. Você recebe muitas crianças já usando medicamentos? Como é que é isso? Eu recebo um percentual baixo de crianças em relação à ansiedade, especificamente. Um percentual baixo de crianças que estão utilizando medicação. Os pais, eles têm, alguns já querem a medicação para ajudar, para facilitar na rotina, né? Para até não só facilitar a rotina, mas é como se eles quisessem aliviar o sofrimento da criança. E a gente entende isso, Sim. né? Que a gente quer aliviar o sofrimento da criança. Embora não seja só a medicação que vai fazer isso. Quer resolver, né? Mas tem que ter uma orientação. A medicação vai fazer o quê? Ela vai equilibrar, muitas vezes, a parte química. Então, só que, se você não trata o que causa aquele desequilíbrio, isso pode acontecer de novo. Então, a gente precisa avaliar o que está causando. Claro que, muitas vezes, eu preciso primeiro equilibrar para poder conseguir trabalhar a razão, o motivo, porque senão fica tá tão desequilibrado que você não consegue, é como se você estivesse nadando e continuando no mesmo lugar. Então a gente indica sim, muitas vezes o psiquiatra para poder avaliar o neuro, para poder avaliar e verificar essa questão da medicação. Mas eu vejo também muitas vezes os pais com uma culpa por conta do comportamento dos filhos, com medo do julgamento alheio, com medo do julgamento da escola, porque meu filho dá trabalho na escola, porque a direção veio me chamar. Então, o que eu sempre gosto de orientar os pais, primeira coisa, se livrar dessa culpa. As crianças não são iguais. As crianças são diferentes. Existem os temperamentos. Porque cada criança tem o seu, e você observa isso já no berçário, quando a criança nasce. Vai lá no berçário e dá aquela olhadinha nos bebês que nasceram, você vai ver que tem um lá que está quietinho, acabou de nascer, está quietinho, dormindo. Tem outro que já está todo serelepe, o outro já está gritando, chorando, só vai parar quando pegar no colo. Então, ali eles já estão mostrando um pouco de como eles funcionam. Sim. Claro que existe toda a questão social, de eventos, mas as crianças têm seu temperamento e elas não são iguais. E eu vejo muitas vezes os pais sofrendo por conta de comparações. Até comparações que vêm dos outros, né? E eles assumem aquilo para a vida deles, né? Comparam o meu filho com o filho do outro. Ai, comparação é horrível, né? É horrível para todo mundo. É ruim para os pais, porque entra muitas vezes essa questão da culpa, né? O que eu fiz de errado? E às vezes não é nada disso. Meu filho não consegue aprender. Pode ser que ele precise de uma didática diferente. Eu tive um paciente, e esse caso foi bem interessante, porque a escola já estava classificando como o transtorno positivo desafiador, porque era uma criança que em alguns momentos se tornava agressiva, e estavam querendo cogitar a questão do espectro, enfim. E eu fiz a visita na escola, conheci o ambiente, conversei com a professora, conversei com a coordenadora, conversei com o porteiro, e enfim, um tempo trabalhando essa criança, indiquei para o psiquiatra, né, porque ele estava num momento de muito sofrimento e estava muito agressivo, porque as coisas estavam dando tudo errado, né? Para ele, é como se tudo estivesse dando errado. Os pais estavam sofrendo, então fez uma avaliação com o neuro. E sabe assim, a gente fez a avaliação, começou a usar uma medicação para tranquilizar, para poder aliviar aquele sofrimento. E assim, eu não cheguei a fechar
mas porque essa criança, ela precisou, ela foi embora para outro país, mas é uma criança que tem, é como a gente chamava antigamente de superdotada, né? Uma criança que tem altas habilidades. Então, veja, uma coisa que poderia ser muito bom, estava se tornando muito ruim para ela. E os pais se culpando. Por quê? Porque em alguns momentos, quando ele se frustrava, ele se tornava agressivo, as pessoas olhavam, as pessoas recriminavam, as pessoas julgavam. Esses pais não dão educação, esses pais não sabem controlar. E não era assim. Era uma criança que tinha alta habilidade, estava sofrendo muito por conta disso, porque não era compreendido. Não quer ficar na sala de aula. Sabe o que acontecia? Ele se alfabetizou em 2 línguas. Com 4 anos ele já lia e escrevia em 2 línguas, porque ele é americano. Então ele aprendia aquilo ali num piscar de olhos. Depois ficava gerava para ele assim já um total desinteresse. E aí o que ele queria fazer? Ele queria explorar. Ele era uma criança extremamente doce quando você conseguia entrar compreender como ele funcionava. Então, você imagina uma família, pais que se sentem culpados porque o filho tem altas habilidades. O que seria maravilhoso. Tinha que ressignificar aquilo ali, né? Exatamente. Então, assim, a gente começou a trabalhar com ele quando percebi isso. Tanta coisa mudou. Foi tão legal esse trabalho que eu fiz. E tem uma das características que eu tenho, eu vejo no meu trabalho, e busco, na verdade, que isso aconteça, não atingir só a criança. Porque o que é uma criança? É uma pessoa que vai se tornar um adulto daqui a pouco. Até porque a fase da infância, ela voa, né? E o adulto que vai ter a família dele, que vai ter filhos, que vai ter netos. Então, eu vejo aquela criança como uma possibilidade muito grande de ela ter um futuro bom e dela representar algo muito bom para as pessoas que vão estar com ela no futuro. Muito lindo. Eu também gosto muito. É muito emocionante, porque assim, a criança é uma beleza que você olha e muitas vezes muita gente não dá, né? O valor que ela tem. Acha que a criança não tem opinião, e a criança não pode ter opinião, porque senão ela é uma criança mimada. Peraí, vamos lá, vamos devagar. A criança precisa ter autonomia. Quando uma criança, tudo questiona, tudo rebate, fala não, aí quando chega na fase adulta, a criança não consegue tomar decisões, não consegue cuidar da própria vida, e a gente, por que aconteceu que esse menino não sabe tomar decisões? Quando era pequeno você não deixava, quando a criança dava a opinião dela, você descartava. É o detalhe, Liliane, que a gente consegue visualizar como uma criança precisa ser conduzida. Criança é um mundo de possibilidades, né? Sim. Em tudo. Dentro da nutrição, né, o que a gente trabalha muito na questão da ansiedade, né? As escolhas, né, como a gente falou, evitar os alimentos industrializados, né, tentar promover uma alimentação mais saudável possível, mas também o estilo de vida, exercício, né, o estar com os pais e tudo mais, alimentação, exercício, fazer atividades também que ela goste, porque as crianças às vezes saem da escola, aí vai pro curso de inglês, aí vai pro curso de não sei o quê, aí vai pro não sei o quê, aí faz um esporte que nem gosta, mas tipo, o médico mandou fazer, a nutricionista mandou fazer, então ele vai fazer, né? Não, aí tem que entrar num consenso. Eu sempre converso, vamos lá, o que você gosta e tal, tento, né, adequar ali com a família. Mas tem que se levar isso também em conta, né? Às vezes ela tá ansiosa também, que nem é esse termo, mas de estar em casa e só faz essas atividades, ela não tem uma atividade prazerosa, né? Atividade física, a gente sabe que já libera vários hormônios, né, que podem ajudar muito nisso, que é a serotonina, a dopamina, né? Sim. E a gente, às vezes, não presta atenção nisso, né?
fica muito engessado em, ai, nossa, vamos tratar, vamos não sei o quê, mas vê o dia a dia, o que está acontecendo no dia a dia ali? Exatamente, isso acontece mesmo, viu? A gente vê muita criança que sai da escola, aí, vamos colocar assim, sai da escola meio-dia, aí 1h30 tem a explicadora. Isso. Aí quando é 3h30 tem o inglês. Aí quando é 7h da noite tem o judô. E aí quando chega em casa ainda tem trabalho de casa a mais para fazer. E aí tem que jantar, tem que e tem que dormir cedo. Uhum. Isso assim, qual é o tempo que a criança tem de ficar também ociosa? Uhum. E final de semana também, né? Os pais querem fazer alguma coisa, aí a criança, cadê o tempo dela também, né? Exatamente. Então, isso pode gerar a necessidade da criança estar sempre oferecendo um resultado também. Uhum. Né? Que a gente está aí pensando na questão da perfeição, o excesso de cobrança que acontece. Né? Então, a criança, muitas vezes, ela quer fazer para entregar o resultado para o outro, para ser validado. Né, para ouvir que ela é boa, para ouvir que ela dá certo, porque, na verdade, não são... O tempo de ociosidade, ele é muito precioso também para a criança. Uhum. Sim, aquele tempo que você deixa a criança criar. É o tempo de... você não tem... Dentro da rotina da criança, tem, sei lá, 40 minutos, vamos pensar, 1 hora, 2 horas para ficar ociosa. Nesse tempo, ela vai criar. Coloca uma criança dentro de uma sala dessa como nós estamos aqui, e oferece para ela somente um papel, uma folha de papel, e fala para ela, espera um pouquinho aí, ela vai ficar ali. Ela vai começar a olhar em volta, vai ver que está demorando, vai olhar para aquela folha de papel, pronto, começou a criar. Ela vai criar um recurso para colocar a criatividade dela, colocar a energia dela para fora através daquela folha de papel. E, gente, pensa se nós não usamos isso na vida adulta, na hora que a gente precisa fazer algo diferente com o que está acontecendo com a gente, na hora que nós precisamos resolver e solucionar problemas. O que é a solução de problemas? É você olhar para aquilo e buscar uma maneira de fazer aquilo dar certo, ou fazer aquilo ficar diferente. Eu preciso de quê disso? Muitas vezes da criatividade, do raciocínio lógico. E a gente está, muitas vezes, tirando essa oportunidade das crianças através do excesso de atividade. Verdade. Olha, quero agradecer a presença de vocês. Eu amei. Eu acho que todo mundo que vem aqui, eu tô falando a mesma coisa, mas é verdade. Acho que vocês deviam vir mais vezes. Falar bastante sobre isso, que é assunto para, né, dias e dias. Sim. Antes da gente encerrar, eu queria saber por que você trouxe esses bonequinhos. A gente acabou não falando, né? Então, acredito que todos conhecem aqui o Buzz Lightyear e o Woody, do desenho do Toy Story. Então, eles têm, assim, um papel... Primeiro, eles são muito amigos, né? Eles são amigos e isso aqui já é algo que já me chama atenção, porque eles têm afinidades e eles são completamente diferentes. Eles se amam, vamos dizer assim, um cuida do outro e são completamente diferentes. Então, assim, eu posso ter habilidades diferentes da outra pessoa e, mesmo assim, me validar e ser validado pela outra pessoa. O Woody, o Buzz Lightyear, se eu não me engano, no número 2, no Toy Story 2, ele sofre uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade não, de identidade. Porque ele achava que ele era realmente um ser do outro planeta, né? Um guerreiro. Não, como é que é? Guerreiro não, é um soldado? Patrulheiro. O patrulheiro do espaço. E quando ele descobriu que ele era um brinquedo... Nossa. Isso gerou nele uma tristeza, então ele fica em estado depressivo. Ele se machuca, tem uma cena até que ele arranca o distintivo, ele arranca a mão
Já viu? Ele arranca a mão dele. Então, assim, com toda a força, carisma que ele tem, ele passa por esse momento. E o Woody, seu amigo, ele é determinado, destemido e vai... Aí entra a ajuda, né? Ele vai ajudar o amigo dele a perceber o quão importante ele é, sendo do jeito que ele é. Então, assim, observar que as crianças têm as suas características. Nós todos temos as nossas características. Em alguns momentos da vida estaremos em alta, em outros nem tanto. Porém, a importância de ter alguém para nos auxiliar, para nos mostrar o quanto a nossa vida ela é especial. E aí entram os pais, né, na vida das crianças. Ai, amei, gente. Primeiro que eu amo também esse desenho, né? Eu tenho até um agarradinho do Buzz. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Se você quiser deixar uma mensagem, você, Jairo, só colocar aí a boca no trombone. Quero agradecer por esse convite tão especial. Eu estava muito animada, fiquei nervosa, mas acho que isso é normal, né? Isso é ansiedade, hein, gente? Mas é uma ansiedade boa porque, de fato, era algo novo. Muito obrigada e espero que vocês lembrem sempre que um adulto saudável começa na infância. Isso aí. Jairo. Agradecer o convite mais uma vez, Eliane. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E foi muito bom, foi um momento muito agradável, né? E o recado que eu deixo pro pai, pra mãe, mais como eu comecei, né? Exercer o seu papel de pai e de mãe. Hoje as crianças e os adolescentes estão passando pela obesidade mental, né? Nós temos aqui uma nutricionista e referente à alimentação, né? Mas hoje eles estão passando pela obesidade mental, que é um número de informações muito grande que eles recebem, são bombardeados pelas redes sociais, por influências, né? E nós, como pai e mãe, temos que filtrar isso junto, saber o que o filho está acessando, como é que está a rede social dele, né? O que ele está recebendo. Está sendo bombardeado, porque são muitas informações, e isso acaba gerando ansiedade na vida deles, né? Mais uma vez, a reunião que nós participamos semana passada na escola dele, a queixa da coordenadora é os celulares. Eles usam o celular o tempo inteiro. É uma luta do professor para ter a atenção, né? Qualquer pessoa hoje que vai lidar com o público, ela tem que dar atenção, tem que ter atenção, né? E o desafio dele é a pessoa parar de mexer no celular, porque a pessoa está aí e está mexendo. O adulto é assim, o jovem é assim, e a criança não é diferente. Então esse é um desafio muito grande para nós, como pai, como mãe, fazer essa filtragem, né? Para que eles sejam crianças saudáveis. Criança saudável vai ser um adolescente saudável e um adulto saudável. Show! Amei, gente. Viram? Já até respirar fundo. Foi tão bom, foi tão, assim, edificante, né? E não percam, gente. Tem muitos vídeos ainda por vir. Pessoas assim, ó, maravilhosas, para estar com a gente falando sobre tudo que envolve saúde da criança. Se você tiver alguma sugestão de assunto, você pode comentar também, tá? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, de comentar, e espero vocês no próximo episódio. Um beijo da Nutri.